Olá, amigas, aqui é Ellen Klein e hoje eu vou continuar com o 27º segredo da mulher inesquecível do livro de Mike Murdock. E o 27º segredo é que a mulher inesquecível é acessível, agradável e ousada. Veja, Ruth, ela era acessível. Ser acessível significa ser capaz de ser tocada, vista ou conhecida. É ser disponível. A visibilidade é o fator que mais contribui para a chegada das bênçãos. Esther não se tornou rainha até que fosse vista. Quando Jesus viu Zaqueu na árvore, respondeu e foi com ele para casa. Foi por isso que a mulher que tinha fluxo de sangue experimentou a cura. Ela buscou, alcançou e ultrapassou a multidão para conseguir ter contato com o mestre. Davi jamais pediria para buscar Abigail se ele não a tivesse visto. Ruth trabalhava diariamente nos campos. Os servos haviam, Boaz havia. O trabalho dela era conhecido. Seus hábitos de trabalho eram observados diariamente. Um dos meus melhores amigos, conta Mike Murdock, o pastor Montreal, Canadá, compartilhou comigo um pensamento interessante há algumas semanas. Ele era um ministro solteiro e havia pedido ao Senhor a companheira certa para ele. Contou-me: Deus me deu uma esposa perfeita. Como você soube que ela era perfeita para você apenas por namorá-la? Perguntei, conta Mike Murdock. Ela trabalhava no escritório do ministério, chegava no horário todas as manhãs. O trabalho dela era impecável e as suas atitudes eram as de uma verdadeira cristã. Eu a via suportar as mesmas pressões que eu vivia diariamente. Eu vi que ela era perfeita para o meu estilo de vida antes mesmo de começar a namorá-la. Por isso, sua obediência ao Espírito Santo é tão vital à sua felicidade. Quando ele disser para você mudar para determinada cidade, vá. Quando Deus disser para você tentar um emprego numa empresa específica, tente. Quando Deus confirmar em seu coração que determinada igreja pode ser sua casa e que o homem de Deus daquele lugar foi ordenado a ser o seu pastor, assuma um compromisso de vida lá. Evidentemente, a acessibilidade pode tornar-se um peso. Pessoas erradas podem alcançar você. Exigências desnecessárias podem ser feitas a você. Os cristãos solteiros sempre reclamam que nunca conhecem ninguém. No entanto, ficam em casa durante o culto. Raramente assistem a uma grande reunião de oração e de fé. E a sua vida? Você tem pedido a Deus para enviar um companheiro que ore muito? Porém, você nunca vai às reuniões de oração da sua própria igreja? Você tem pedido a Deus para enviar alguém que seja entendido nas Escrituras, porém você nunca assiste aos estudos bíblicos semanais? Você tem pedido a Deus para enviar alguém que é um ótimo trabalhador e empreendedor no mundo dos negócios, porém você nunca assiste a um seminário de negócios? Ruth era agradável. Ser agradável significa ser simpática, educada, pronta para consentir. Significa ser harmoniosa. Quando Boaz a instruiu a permanecer nos seus campos para colher, ela o fez. Quando Noemi disse o mesmo, ela o fez. Quando Noemi disse para ela ir ao encontro de Boaz na eira, depois de perfumar-se e trocar de roupa, as escrituras dizem: e ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Está em Ruth 3:5. Muitas mulheres acham que ser agradável é chato, que os homens gostam de ser contrariados, confrontados e desafiados. O que atrai a atenção de um homem nem sempre atrai seu respeito. O que faz a cabeça de um homem nem sempre conquista seu coração. O que faz um homem olhar nem sempre o faz ouvir. O que faz ouvir nem sempre o faz desejar. Um espírito agradável liga você à pessoa que você ama. Faz com que você se foque nas mesmas coisas, andem na mesma direção e curtam um ao outro. Qual é o verdadeiro companheirismo? Pés andando na mesma direção, mãos alcançando as mesmas coisas, braços carregando o mesmo peso juntos,
olhos olhando na mesma direção, mentes pensando os mesmos pensamentos, corações batendo juntos. Certamente existe um momento para discussão. Existem benefícios em confrontar pontos de vista e alternativas opostas, como ferro com ferro se aguça, que está em Provérbios 27, 17. Mas suas atitudes e espírito de harmonia produzirão 1000 vezes mais benefícios que uma atitude teimosa ou rebelde produziria. Ruth era ousada. Ser ousada significa ser marcada pela iniciativa ou por direcionar a energia. Ruth foi ousada ao recusar-se a voltar para sua família em Moabe, quando Noemi, sua sogra, insistiu. Ela era determinada. Ela foi ousada em seguir Noemi de volta a Belém. Ela foi ousada quando se aproximou dos trabalhadores de Boaz e pediu permissão para colher nos campos. Ela foi ousada quando Noemi a enviou a Boaz para discutir a possibilidade de um casamento. Você não tem direito àquilo que você não buscou. Jesus ensinou ousadia. Mateus 7, 7 até o 11 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe daria uma pedra? E se pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem? A prova do desejo é a busca. Os homens raramente alcançam aquilo de que precisam, mas eles sempre alcançam aquilo que querem. Os milagres não acontecem onde são necessários. Milagres acontecem onde são desejados e buscados. Isso explica a cura do homem que desceu pelo telhado até Jesus. Isso explica por que Jesus foi para casa com Zaqueu. Este foi ousado, ele subiu na árvore para ver Jesus. Isso explica porque a mulher com fluxo de sangue recebeu a cura. Ela atravessou a multidão para tocar na orla das vestes de Jesus. Isso explica porque o cego recebe a cura quando clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que está lá em Marcos 10:47. Pedir é o começo de receber. Mexa-se em direção aos seus sonhos hoje. Valorize o seu dia. Concentre-se em seus compromissos diários e sua agenda. Desenvolva um foco nos desejos do seu coração. Você quer ser curada? Então não estude outras opções e alternativas. Coloque toda a sua fé no poder da cura de Jesus. Você quer libertar-se das dívidas? Então recuse-se a adaptar-se à escassez e ao espírito de pobreza. Alimente a mentalidade da prosperidade. Existe uma diferença entre estar falida e ser pobre. Estar falida é não ter dinheiro. Ser pobre é não ter motivação suficiente. Estar falida é uma fase. Ser pobre é uma opinião. Deus responde à fé ousada. E isso sim a torna inesquecível. Que nós sejamos essa mulher inesquecível. Essa mulher que está atenta. Essa mulher que está atenta, acessível, que é agradável, que é ousada, que não se acomoda, mas que sabe pedir, sabe abrir a sua boca para conquistar os seus desejos, sabe seguir orientações à risca. Não tem receio de seguir orientações daqueles que admiram. Não tem receios, não fica com picuinhas ou dando desculpas para seguir orientações, para seguir regras de seus líderes, das pessoas a quem se põe como autoridade na sua vida. Simplesmente vai, faz e faz com ousadia. O Espírito Santo nos guia a ser cada vez mais essa mulher com essa marca de inesquecível. Um grande beijo, até o próximo segredo.